Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 26 de maio de 2025. Putin encurralado. Facções no Kremlin dão prazo para o ditador. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, deem um like, caprichem, conto com vocês, inscrevam-se porque aqui você vê a verdade. Compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários, eu conto com vocês, inscritos no canal. E não esqueçam todos vocês do like. Obrigado. O grupo, vamos chamar assim de Putin, dos fiéis a ele, que acho que já não são mais tão fiéis, ele dividiu-se, pelo menos claramente, em duas facções majoritárias. E por causa da guerra, é o principal objetivo, e também por causa de dinheiro, né? E o ditador russo Vladimir Putin, ele recebeu de ambos os grupos, com interesses distintos e concorrentes entre si, que é que vão decidir quem será o próximo ditador depois da era Putin, deram um prazo entre 3 a 4 meses como última chance para o ditador ocupar o máximo possível dos territórios ucranianos. Então vocês vejam que a situação na Rússia, a situação em Moscou, onde é o centro de poder, a situação no Kremlin, ela é tensa, né? E enquanto isso, esses grupos de influência, eles estão buscando promover, na realidade, os seus interesses relacionados justamente à guerra, que está causando todos esses problemas, inclusive a divisão entre eles. E tem um analista político-militar, que ele é diretor de uma plataforma New Geopolitical Research, chamado Mikhail Samos. Ele falou sobre esse assunto para o jornal Telegraph. Ele explica que essas opções para o desenvolvimento de eventos estão sendo oferecidas a Putin por esses grupos, né? Porque há um grupo de empresários, né? Esse grupo de empresários, na realidade, é tudo ex-KGB, tudo ex-oficiais da KGB. Coronéis, tenentes-coronéis, ou seja, tudo oficial superior, deve ter de major ali, que são donos de empresas, são os oligarcas. Eles saíram desse sistema depois que ruiu, assumiram o poder e foram passando de pai para filho, né? E num desses grupos de empresários, que é o da antiga KGB, que é do FSB, então vamos falar desse grupo primeiro. Ele é liderado por Kirill Dmitriev, que ele é chefe do Fundo Russo de Investimento Direto, ele é esse KGB. Ele é novo, acho que tem em torno de 50 anos, num dos vídeos eu falei da dele, só que eu não me lembro agora. Ele que esteve com o Putin, e depois que o Putin orientou-o, o Lavrov, que é do outro grupo, brigou com ele numa das negociações lá em Riad, na Arábia Saudita, e ele da Arábia Saudita, em nome do Putin, foi até a capital americana, Washington, sussurrar no ouvido algumas coisas que o ditador russo mandou falar. Esse cara, ele é muito ligado à família do Putin, principalmente as filhas do Putin, que todas elas têm cargos importantes no governo russo, e uma delas é presidente de um partido político. Bom, a Ekaterina, o nome de solteira dela é Ekaterina Putin, nome de casada, não me lembro também. Então, esse cara, por meio também do Witkov, que é um outro, e Jared Kushner, né? Ele está... Não, o Witkov é americano, perdão, mas é um descendente de russo americano e é assessor do presidente americano. E o Jared Kushner, eles estão propondo aos Estados Unidos da América, esse Jared Kushner é um ator, a ideia de um cessar-fogo para o Trump, congelamento da guerra e o início de um grande negócio entre os Estados Unidos da América e a Rússia. Então, por causa disso, esse grupo deu, junto com outro, esse prazo para o ditador da Rússia. Bom, isso aí foi relatado por esse analista que tem as informações de Washington. Então, eles estão intimamente, esse interesse é do Trump também. Para a guerra e vamos começar a negociar. Antes de não parar a guerra, não tem negócio. Então, eles estão prometendo, quando ele esteve lá falando com o Trump, grandes lucros para empresas americanas
do grupo Trump, né? Não exatamente mas empresas que poderiam ser ligadas a ele, que qual o Trump teria interesse. Então esse é o negócio, mas para isso a guerra pode parar, né? Serão bilhões de dólares provenientes da venda de gás russo para a Europa. Eles querem que a Europa volte a comprar. Não sei se a Europa vai comprar, porque o Trump é o seguinte: ele está combinando com os russos, não está combinando com a Europa e está descendo o cacete na Europa. Desculpe o termo vulgar assim, mas é isso que ele está fazendo. E diz que a partir de 1º de junho vai taxar os produtos da Europa em 50%. Então não sei também se vai dar muito certo isso, né? E também para explorar a mineração de diamantes em Yakutia e projetos no Ártico também. E então os americanos, né, os americanos privilegiados, esses bilionários ligados ao Trump, que ajudaram a elegê-lo, né? Então isso é muito dinheiro, mas é para pessoas e grupos específicos, né? Não é para todo mundo, não é para todas as empresas americanas, né? E também como não é para todas as empresas russas, são esses oligarcas, né, desses dois grupos. Então tudo isso é muito dinheiro para essas pessoas específicas, e há pessoas na Rússia que gostariam que esse caminho fosse trilhado. Trata-se, antes de tudo, de um grande negócio, a oligarquia de Putin, que perdeu muito com a guerra, está perdendo dinheiro, principalmente aquela oligarquia que não é ligada ao setor de material bélico, de produção de material bélico. E esse pessoal que perdeu muito dinheiro, está sancionado, com prédios no exterior que eles compraram, residências, empresas, etc., eles querem recuperar esse dinheiro, que pode ser ganho com recursos russos, né? Então, essa é a realidade que está acontecendo. Então, o negócio é a guerra e o negócio é ganhar dinheiro. Segundo ele, outro grupo, né? Ele detém uma posição dominante. É a velha guarda, que é o Patrushev, né? Que ele já está no Kremlin, mas a família dele é uma das 7 mais influentes e mais ricas também na Rússia. Mas ele foi, inclusive, diretor da KGB. Ele fez carreira na KGB, tal como o ditador da Rússia. Aí tem o Kirienko, tem o Vaino e o Chemesov. O Chemesov, se não me engano, é o maior produtor de material bélico da Rússia, que são os maiores, que estão negociando também com a guerra, né? Eles têm orçamentos de trilhões de dólares para a guerra e estão gastando esse orçamento, produzindo para a guerra. Por Sergei Chemesov, que é o chefe, é o presidente, né, CEO, que eles chamam, da Rostec, ele precisa de um cessar-fogo agora. Ele precisa de um cessar-fogo. Se os seus contratos militares já estão assinados com 1 ano de antecedência. Na verdade, ele não precisa disso. Eu esqueci de ler o não ali, né? E então, existe uma diferença entre esses grupos. Agora, se houver um congelamento da guerra, o orçamento militar vai ser reduzido, né? Isso sem dúvida nenhuma, né? E as previsões de especialistas de quando a guerra na Ucrânia congelar, no entanto, os russos não vão reduzir, porque eles vão continuar a desenvolver o potencial e em seguida vão se preparar para a guerra com a Europa. Essa é a linha que esse analista e outros analistas internacionais também estão tendo. Porque agora, já de imediato, a Rússia não tem condições de fazer um ataque à Europa, porque ela desgastou-se muito na Ucrânia. Não tem nem condição de fazer uma zona que ele chama buffer, né? Uma zona de proteção. Porque quem está fazendo essa zona de proteção ali na região de Kharkiv, e sem dúvida nenhuma, são os ucranianos. E os russos não conseguiram retirá-los daquela região. E eles, os militares russos, são impotentes para satisfazer um outro desejo de Putin. O Putin não quer parar com a guerra. Então, Putin tem um problema com esses grupos e talvez se a guerra parar, ele tem que sair, né? Ele combine alguma coisa com ele vá para algum local, faz ele um senador biônico, alguma coisa assim, ou ele vai morar numa dacha. Não sei onde é que ele iria morar num outro país, porque todos os países que ele gostaria de aproveitar o dinheiro dele que ele ganhou nesses 25 anos de poder, que está escondido pelo mundo, ele não pode ir, não pode morar em Mônaco, ele não pode passear em Miami, nada disso, porque ficou um local muito perigoso para ele, né? E ele não vai querer morar no Cazaquistão, né? Não vai querer se exilar no Cazaquistão. Acho que ele vai fazer um acordo, se ele tiver que sair com esses grupos, ou eles vão mantê-lo no poder, mas um pouco com as rédeas curtas. E ele pediu, estão divulgando agora, fazer uma zona tampão, que seria essa zona buffer. Só que é impossível fazer isso, essa zona tampão, né? Por quê? A fronteira controlada pela Ucrânia e a Rússia, onde ele quer fazer a zona tampão, que é ali Kharkiv, Sumy e Chernihiv,
Não consegue fazer. Atualmente ela tem 860 quilômetros, né? E se uma zona tampão que ele quer fazer com 20 quilômetros de profundidade dentro da Ucrânia, naquela região, e isso cobriria uma área ela tem de extensão 860, né? E ele queria fazer mais 20 de profundidade. Isso aí vai dar aí 17 mil aproximadamente quilômetros quadrados. Conta de pareiro minha aqui, rapidinho fazendo, né? Para colocar isso em perspectiva, ao longo de todo o ano de 2024 eles não conseguiram. As forças criminosas que invadiram a Ucrânia, eles não têm avançado tudo isso, não têm conseguido avançar 20 quilômetros dentro da Ucrânia. Eles tomam lá 1 quilômetro, 2, aí fica alguns meses e vão lá, tomam, depois recuam, a Ucrânia faz eles recuar. Então estão numa situação complicada. Quantos anos eles vão levar para fazer toda essa área de 17 mil quilômetros quadrados? Não vão conseguir. Vão levar o quê? 20 anos, 10 anos, 100 anos? Não sei, né? E sendo desgastados, então eles têm que parar a guerra. Ou não é o que o ditador gostaria que acontecesse, né? Eles lançaram, vocês lembram, em maio do ano passado, um ataque ao norte de Kharkiv. Não conseguiram, e botaram lá 50 mil soldados. Perderam a maioria, perderam 40 mil tropas ali naquela região. Todo tipo de tropas naquela região de baixas eles tiveram. Então não vão conseguir agora, rapidinho, em 3 ou 4 meses. E o próprio, um dos que faz sempre jogral com o Putin, que é o antigo primeiro-ministro e ex-presidente também da Rússia, o Dmitry Medvedev, disse que, né, a nossa zona de buffer, né, a nossa zona tampão é toda a Ucrânia. O cara já deve ter, ele era alcoólatra, não sei se ainda, ele já deve ter grudado os neurônios, então não consegue raciocinar. O cara não tem uma zona de buffer toda a Ucrânia, não consegue fazer ali. Então eles sonham muito e ficam fazendo terrorismo, atacando a Ucrânia, os civis da Ucrânia, e fazendo essas declarações estapafúrdias de que não vai acontecer. Agora, eu acho que a posição do ditador da Rússia está em risco, né? Nesse jogo vai valer tudo. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com você que assistiu para inscrever-se no canal, porque você acaba de assistir a verdade. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.